Vamos chamar para a eleitora nessa noite. Vem cá, a diaconisa Thaís, em nome de Jesus, vai estar sendo porta-voz de Deus nessa noite. Chamar aqui o diácono Marcos. Vem cá, diácono Marcos. Já vai estar fazendo a oração, entregando a serva do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Deixa que o Espírito Santo também trabalhe no seu coração. Dê lugar, esquece o mundo lá fora e conecte com Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tudo, ó Pai. E não podemos deixar de sair daqui sem ouvir a Tua palavra. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que cada um de nós venhamos abrir, ó Pai, até os nossos corações, deixar que o Teu Espírito Santo faça o que Ele precisa fazer em nós. Não somente em nós, mas na Tua serva, que ela possa ser um canal de bênção para as nossas vidas. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, mais abençoado do que aquilo em que nós desejávamos. Que a Tua palavra possa fazer efeito em nós e que nós possamos dar ouvido à Sua palavra e, ó Pai eterno, praticar ela no nosso dia a dia, o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Vou aproveitar que os irmãos, queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queria aproveitar que os irmãos estão de pé, eu gostaria de ler com os irmãos o texto que o Senhor me deu, e depois eu queria testemunhar algo em cima do que o irmão Delfino, diácono Delfino, acabou de dizer aqui. Aproveitando os irmãos de pé, 2 Crônicas, capítulo 15, texto conhecido nosso, verso de número 7. Eu quero ler juntamente com os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Quero ler todos juntos em uma só voz. No 2, nós lemos, já está aqui, para a gente ler. Vamos lá. 1, 2. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Louvado seja o nome de Jesus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina eternamente. Louvado seja Jesus. Queria testemunhar algo para os irmãos que nos acompanham, conhecem a nossa trajetória, a nossa história. Sabe que vivemos uma perda irreparável, uma perda sem explicação. Você perdeu uma mãe, é algo que não se explica. Só que eu estava, amados, além de saber que é uma serva do Senhor, que foi o Senhor que recolheu, o Senhor avisou que ia recolher, os irmãos conhecem a história. Eu estava a um passo, irmãos, de entrar numa depressão profunda. Eu acordava sem vontade de viver, eu não queria mais viver. E eu falava com meu esposo, falei, Senhor, o que eu vou fazer com essa dor? Irmãos, uma dor insuportável. E o que aconteceu? Eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo. Louvado seja o nome de Jesus, porque houve um congresso, acabamos de vir de um congresso de 4 dias, adorando ao Senhor, quarta, quinta, sexta e sábado, culto de manhã, culto de tarde, culto à noite. Amados, eu não perdi nenhum do trabalho que foi feito lá, nenhum dos trabalhos. Leitura da palavra de manhã, devocional, oração, à tarde, oração, devocional, louvor. E a gente foi se enchendo da palavra, se enchendo de Deus, porque, amados, aqui o pastor Giovanni me pediu para ministrar os estudos do mês, que falava sobre esperança. A princípio eu aceitei, cheguei em casa, eu só chorava, falei, como que eu vou falar de esperança se no meu coração não tem mais esperança? Amados, a gente tem que ser sincero com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu creio na palavra, mas tudo que vinha, amados, toda palavra, todo louvor que eu recebia, os irmãos falavam, não, vai passar. Eu não acreditava em dias melhores, eu não acreditava que o Senhor podia me usar de novo. Louvado seja o nome de Jesus. E então eu fui nesse congresso, e chegando lá já é um ambiente de glória, coisa gloriosa, Os irmãos que já foram em congresso grande sabem como é. E o Senhor começou a falar, o Senhor começou a tratar, o Senhor começou a falar que ia curar a ferida, que ia tirar a dor.
E realmente, irmãos, foi saindo aquela dor. E um dia, né, eu compartilhava com os irmãos aqui nessa manhã, só para os irmãos terem um pouquinho da experiência que a gente teve. Eu sentada, né, a Sandra não desceu para esse evento da tarde, as minhas crianças foram ficar no departamento infantil e eu fiquei longe das irmãs do nosso grupo, né, da nossa cidade. E sentou uma irmã do meu lado e eu falei assim, eu não vou demonstrar cara de sofrimento, eu vou adorar o Senhor, e fiquei ali quietinha no meu canto. E pensando assim, amados, olha, o Senhor, Ele conhece o nosso coração. O Senhor, Ele conhece o nosso pensar. E eu pensei assim, Senhor, eu estou aqui te adorando. Irmão, o Senhor é testemunha disso. Eu falei, Senhor, eu estou aqui te adorando. Aqui não está doendo tanto. Mas é porque eu estou aqui. Eu vou embora, eu vou voltar para o meu cotidiano, eu vou voltar na casa do meu pai, né? Eu vou voltar para a minha casa, a dor vai voltar, Senhor, eu não quero sentir essa dor. No meu pensamento, mas eu não falei com ninguém, eu pensei. A irmãzinha que estava sentada do meu lado, simplesinha, ela pôs a mão no meu coração, ela, filha, tu acha que tu vai embora com essa dor? Eu falei que eu vou curar, olha como eu te curo, olha como eu toco na sua vida, olha como eu arranco essa dor. A saudade vai ficar, mas a dor eu estou tirando do seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos creem que o Senhor, Ele faz isso, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Eu falei, Senhor, como eu vou rejeitar fazer a tua obra? E o Senhor então me deu essa palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E nós fomos no culto de manhã, fomos no culto da tarde, fomos no culto da noite. 10 horas da noite, 10h30, nós estávamos no quarto e escutamos um barulho no andar de cima. Um barulho santo. Eu falei, gente, está tendo oração no andar de cima. Juntamos, a meninada que quis ir, a meninada assim, né, irmã? Tudo irmã, né? Não tinha criança, tinha as crianças, mas né, a maioria é irmã. Subimos lá e Deus usou as irmãs, né? Uma coisa gloriosa, as irmãs todas unidas em oração, aquele clamor, coisa gloriosa. Aí eu conversando com o pastor, né, o pastor, dessa vez ele foi, aí a gente contando para ele, nossa, pastor, teve um mover santo lá depois do culto, ele, nossa, irmãos, vocês são bênção, né, porque 3 cultos para vocês não está bom? 3 cultos não basta, né, culto de manhã, culto à tarde, culto à noite, e nós ainda subimos para participar da oração junto com as irmãs, louvado seja o nome de Jesus, amém, queridos? E a palavra do Senhor, que o Senhor me deu, diz assim, mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amados, o tempo é curto, mas é suficiente, porque não é pelo muito falar que seremos ouvidos, louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra, queridos, ela vem direcionada para o rei Asa, né, que ele assume o reinado, e a Bíblia diz que o rei Asa foi um dos bons reis, vamos dizer assim, que reinou sobre Judá e que fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Né? O seu pai havia desagradado a Deus no seu reinado. E só que se a gente for observar, mas não é a história em si que vai falar, mas Asa, ele vem da linhagem de Davi. Se eu não me engano, ele chega a ser bisneto de Davi. E Davi, nós sabemos que Davi tinha uma aliança com o Senhor. Então, Asa, ele restabelece então uma aliança com o Senhor no capítulo 14. A Bíblia diz que Abias dormiu com seus pais, ou seja, ele faleceu, e sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz por 10 anos. Capítulo 1, do verso 14. E verso 2 diz assim, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, porque tirou os altares dos deuses estranhos e dos altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, o Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Ou seja, queridos, Asa, ele propõe no seu coração restaurar a adoração ao Deus vivo, louvado seja o nome de Jesus. E se não bastasse ele querer adorar e reparar o seu altar a Deus, ele começou então a induzir o povo a buscar e exaltar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no reinado de Asa,
houve paz, louvado seja o nome de Jesus. E lá no capítulo 15, onde nós lemos, ele começa, no verso 1, diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa. Ele disse, olha o que o Espírito de Deus diz a Asa. Entenda, amados, que Asa já tinha determinado no seu coração reparar o templo, adorar a Deus, se consertar, abandonar o pecado, abandonar aquilo que desagradava a Deus. Ele começa essa obra. A Bíblia diz que até a sua mãe ele destitui do cargo que ela tinha, porque ela não adorava a Deus. E então a palavra vem, Deus levanta um profeta que vai até Asa e fala para Asa assim: olha, Asa, ouvi-me, Asa, e todo o Judá, ou seja, Asa e todo o reino, todo o reinado, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Então Asa recebe essa palavra. Asa já tinha proposto no seu coração adorar ao Senhor. Então o Espírito vem e fala assim: olha, se você continuar adorando, se você continuar buscando, se você continuar se separando, amando, o Senhor vai estar sobre você. A presença de Deus vai estar na sua vida. Aí você pode pensar assim, irmãos, mas o Senhor ele não é onisciente, o Senhor ele não é onipresente, o Senhor não está em todos os lugares. Sim, amados, o Senhor ele está em todos os lugares. Mas quando nós falamos da presença, aleluia, é a presença na vida do crente, louvado seja o nome de Jesus. Será que você tem a presença? Será que a presença do Eterno é na sua vida? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, não abra mão da presença. Eu dizia ao Senhor, eu falei: Senhor, como eu vou viver sem a minha mãe? Senhor, como eu vou conduzir a vida? Irmãos, eu estou falando de algo que eu vivi. Como eu vou conduzir minha vida sem minha mãe vindo na minha casa todo dia? Ela tomava café comigo todo dia, almoçava todo dia. Eu falei: Senhor, como eu vou viver sem ela? Foi a minha oração. Eu falei: Senhor, eu não posso mudar essa realidade. Como o Senhor vai curar essa dor? Aí o Senhor bradou no meu coração: você não pode viver sem a minha presença. Aleluia, porque a presença dEle, queridos, a presença dEle, ela nos preenche. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, a presença dEle nos preenche. Então dizia o Senhor: Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Esse tem que ser o seu clamor, queridos. Aleluia. E a Bíblia diz assim que Israel esteve por muitos dias sem o Deus verdadeiro. Aleluia. Sem o Deus verdadeiro, sem a presença de Deus, porque eles não adoravam a Deus em espírito e em verdade. Quantas pessoas, amados, estão no culto só de corpo presente? Nós ouvimos isso hoje pela manhã. Não vem para adorar. Aleluia. Vem para assistir culto. Irmãos, nós assistimos um filme, nós assistimos uma peça de teatro. O culto nós viemos oferecer a Deus. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus. E sem sacerdote que ensinasse. Aleluia. E sem lei. Entenda, mas estava tudo uma bagunça. Aí a Bíblia diz assim: mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. A Bíblia diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos agravados, aleluia, nem os seus olhos tampados, para que não possa ouvir. Mas antes, queridos, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor. Mas a palavra do Senhor também diz, querido,
que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho que ainda mama, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor, pois o teu nome está gravado nas minhas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que quando nós clamamos a Deus, o Senhor, Ele se deixa ser achado. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz assim, que naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Amados, quando nós lemos esse texto, é impossível nós não arremetermos para os dias de hoje. As pessoas andam sem paz, as pessoas andam guerreando uma com as outras, é um querendo ser mais do que o outro, é um querendo o holofote para si. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz assim, queridos, mas esforçai-vos. O que é esforçar, querida? É você tirar força da onde não tem, você dizer, não, eu não tenho força, Senhor. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, eu não estou caminhando na minha força, porque a minha força é o Senhor. Mas quando fala esforçar-vos, amados, é você caminhar, é você fazer, mesmo sem força. Como o Gideão disse, Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor em Manassés. Aí Deus fala para ele assim, olha, vai nessa tua força, porque tu livrarás a Israel. É com a sua pouca força, é da sua maneira, mas caminha, continua, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz assim, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças como a águia, caminharão e não se cansarão. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor, Ele tem renovo para nós nessa noite, querido. De repente você pode dizer assim, mas eu não estou cansada, eu não estou sem força. Mas tem alguém aqui que está, tem alguém aqui que entrou aqui, Senhor, eu não tenho força mais. Mas o Senhor, Ele te fortalece nessa noite, meu querido, no nome de Jesus. E a Bíblia diz, continua dizendo, não desfaleçam as vossas mãos. Nós ouvimos uma palavra lá da nossa pastora presidente, pastora Elisângela, uma bênção, amados, de pessoa. Eu dizia para o meu esposo, falei, Senhor, queria ter a graça que aquela mulher tem. Você olha assim, amados, ela transmite paz no falar. Ela transmite paz, queridos, até no caminhar. Ela caminha, parece que exala paz. Mas ninguém sabe a prova que ela passa. E eu falava com o Senhor, eu falei, Senhor, eu queria ter a graça que existe na vida dela. Eu conversava com meu esposo hoje em casa. Mas aí o Senhor me fez pensar, você suporta passar a prova que ela passa? Tu suporta passar a opressão que ela passa? Louvado seja o nome de Jesus. E ela então trouxe uma palavra sobre as mãos, né? Não desfaleçam as vossas mãos. Queridos, as nossas mãos foram feitas para abençoar. As nossas mãos foram feitas para trabalhar para o Senhor. Aquilo que você faz, faça com amor. Ainda que não tenha reconhecimento. De repente você faz, queridos, aleluia, na intenção de ser reconhecido. E você pensa assim, mas ninguém vê o que eu faço. Eu faço, mas eu não sou reconhecido, não tem reconhecimento. O pastor não vê, o líder não vê. Ninguém reconhece, meu pai não vê, minha mãe não vê. Meus irmãos não veem meu esforço. Amados, há uma recompensa. Recompensa não é reconhecimento. Não espere reconhecimento do homem. Faça para Deus. Não queira aplausos, querido.
Aleluia. Mas também não desanime, porque Deus ele não tem prazer naquele que retrocede. A palavra que ela trouxe para nós falava sobre isso, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Aleluia, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, em Hebreus, os irmãos conhecem. Já estou encerrando porque o Senhor já cumpriu. O Senhor já falou aquilo que queria falar aos nossos corações. Hebreus, capítulo 6, perdão, irmãos, capítulo 11, verso 6. Tem uns que sabem até de cor, né? Mas eu faço questão de ler com os irmãos. Ah, já está ali. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz assim, Apocalipse, aqui, a capítulo 3, o verso 11. Eis que venho sem demora. Aleluia. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor está voltando, querido. Por isso, esforçai-vos. Não desfaleçam as vossas mãos, porque a tua obra tem uma recompensa. Que obra é essa, irmãos? A tua oração, a tua consagração, a leitura da palavra de Deus, a renúncia do pecado, aquilo que você faz para o teu irmão. Continua, porque existe um Deus que tudo vê. O homem pode não ver, queridos, mas o Senhor, Ele vê. E nada, queridos, nada passa desapercebido diante daquele a quem temos que prestar contas, que é o Senhor e Salvador Jesus. Eu relutei, irmãos, eu procurava outra palavra, eu procurei outro texto, só que esse texto queimava no meu coração lá no congresso. E no finalzinho, eu falei, não, eu vou pregar outra coisa, procurei outro texto. Dentro do culto mesmo, de repente uma irmãzinha, o pastor até acompanhou a live, né, ao vivo, foi transmitido ao vivo. O pastor estava prestando uma homenagem para alguns obreiros, né, que antecederam ele, estava aquele momento de solenidade, né, de honra. E uma irmãzinha gritava lá no fundo, Jesus está voltando! E a igreja se enchia, e eu pude entender, falei, Senhor, a palavra é essa. A nossa recompensa, queridos, é a mansão celestial que Ele foi preparar para nós. A nossa recompensa não é na terra. O Senhor, Ele pode te honrar aqui, queridos, e Ele vai honrar alguns aqui por esses dias ainda. O Senhor tem honra para alguns aqui nesta semana ainda, louvado seja o nome de Jesus. Mas a nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é os céus. E eu quero agradecer essa oportunidade que o Senhor nos deu de refletirmos, amados, nessa palavra, porque a palavra não é para os irmãos, a palavra não é para você, querido, a palavra não é para vocês, a palavra é para nós. Amém, queridos? Antes do Senhor falar aos corações dos irmãos, o Senhor, Ele fala ao meu. Louvado seja o nome de Jesus. E eu tenho, querido, me esforçado para fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Viva para agradar ao Senhor. A Bíblia diz que a Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o que era justo diante do Senhor. O Senhor agradou-se dele. Mas triste, querido,
foi o fim que Asa teve. A Bíblia fala que se ele buscasse o Senhor, ele encontraria o Senhor. Mas se ele deixasse o Senhor o deixaria. E a Bíblia diz que no final da sua vida, ele reinou por 41 anos. E no final da sua vida, 6 anos da sua vida, em uma enfermidade, a Bíblia diz que ele não buscou ao Senhor. Ele buscou somente nos médicos. E isso desagradou ao Senhor. Então, que você possa terminar a sua vida, queridos, como o apóstolo Paulo, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Amém, queridos? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Os irmãos querem receber essa palavra em nome de Jesus? Água, Thaís. Amém. Graças a Deus. Deus continua abençoando poderosamente. Diaconisa Thaís, né? Toda a sua casa, sua família.